Salve pessoal do Exato, tudo bem com vocês? A gente então vai dar sequência à nossa aula de nazismo, né? A gente então trabalhou na última aula a parte de quando Hitler e o Partido Nazista tomam poder, e nós vamos perceber então agora alguns desdobramentos. Já havia mencionado para vocês, né, ou seja, alguns pontos importantes, como, né, ou seja, as manipulações políticas, a questão ideológica, e agora então nós vamos ver de como que o nazismo vai acabar então se consolidando. Primeiramente, nós vamos perceber que o Hitler vai tentar eliminar uma oposição interna. Essa oposição interna era conhecida como Sturmabteilung, o abreviado ASA. A SA era um pelotão, né, ou seja, dentro do exército nazista, especificamente para reprimir os socialistas, né, nesse momento, certo? E tinha, né, ou seja, praticamente duas lideranças políticas, como vocês podem ver na imagem direita de vocês, o Gregor Strasser, e na esquerda o Nelson Ernest Röhm, né? Então esses dois políticos, também ligados ao nazismo, tinham o interesse de serem eles os líderes do Estado alemão e não o Hitler. Então o que o Hitler vai fazer? O Hitler vai incumbir a ordem da Schichtstaffel, né, ou seja, sobre a liderança de um cara chamado Heinrich Himmler, de literalmente assassinar esses indivíduos. Então, durante o mês, no final do mês de junho e o início do mês de julho, acontece um incidente que é chamado a Noite dos Longos Punhais, quando nas madrugadas desses dias, esses opositores dentro do Partido Nazista acabam então sendo assassinados. E aí então, quando, né, ou seja, o Hitler elimina a oposição interna, ele vai então partir para eliminar os demais opositores, tanto interno quanto principalmente externo. Então ele vai gradualmente construir e se consolidar no poder. Para isso, então, ele vai ser necessário, como eu já falei um pouquinho anteriormente para vocês, né, no vídeo anterior, o Hitler vai contar com uma parceria, né, economicamente privada. Então, muitos, né, ou seja, empresários filiados ao Partido Nazista vão cooperar, né, com o Partido Nazista e, consequentemente, vão receber alguns benefícios. E aí a gente percebe também algumas outras medidas, né, que o Estado alemão vai fazer, que é dar, né, ou seja, assistência trabalhistas, vai, né, ou seja, criar também uma política de aumentar a taxa de emprego com a industrialização bélica, então vai produzir armas, ó, atenção porque ele está quebrando o Tratado de Versalhes, né, então ele está produzindo armas, tá, né, ou seja, recriando um exército de carreira, né, ou seja, aumentando o número de soldados e fazendo-os que, né, ou seja, ficassem dentro do exército alemão por muito tempo. Isso então fazendo com que esses indivíduos então a Alemanha, né, aumentasse o exército e que esses soldados pudessem então, né, quanto mais ficassem dentro do exército, pudessem também ascender de hierarquia. Então todas essas ações acabam consequentemente criando uma sociedade conservadora, militarista, né, como, né, ou seja, manda as ideias, né, ou seja, nazifascistas aí. Essa industrialização bélica, uma alta produção agrária, né, ela vai ser feita, como falei anteriormente para vocês, com a parceria de alguns empresários, né, nesse momento que eram filiados ao Partido Nazista. Inclusive, no vídeo anterior, havia indicado para vocês um filme que vai contar um pouquinho sobre isso, que era justamente a lista de Schindler, né? E aí a gente percebe também que muitos dos recursos que o Partido Nazista tem é justamente, né, ou seja, de tomar, né, como eu também já falei um pouco para vocês na aula anterior, propriedade dos opositores. Então, muitos democratas, muitos comunistas, muitos judeus, muitos ciganos tinham propriedades, tinham casas, tinham conta nos bancos, tinham comércio. Então, quando ele vai começar a perseguir esses indivíduos, né, o Estado alemão tomava a propriedade desses indivíduos e redistribuía para os grandes empresários filiados ao Partido Nazista, certo? Então a gente percebe que dentro de uma política interna o Hitler assume um controle muito grande, tanto que ele vai perseguir, igual o fascismo na Itália, como nós vimos anteriormente, ele vai moldar a cabeça da população alemã através do controle da imprensa, então, né, ou seja, o que vai passar na mídia, o que vai passar nas escolas, vai passar no cinema, vai passar nos rádios, todas as informações culturais, políticas que eram transmitidas à população passam então a partir de 36 a serem controladas, né, pelo Partido Nazista. Ou seja, só podem divulgar informações a partir desse ano se estiver de acordo com a ideologia nazista. Então, né, a gente percebe que através disso o Estado nazista acaba tendo um grande controle em cima da sociedade.
A situação vai, né, ou seja, dar um up, né, nessa moral, né, do nacionalismo alemão, porque em 1936 a Alemanha nazista participa do que é conhecido como a Guerra Civil Espanhola. Então, os nazistas ajudam, né, o fascismo espanhol a dar um golpe de Estado, né? Então, o Hitler envia soldados para ajudar o Francisco Franco a dar um golpe de Estado, e isso chama atenção, porque o Hitler vai, né, ou seja, com o exército alemão, destruir muitos lugares dentro da Espanha, para ajudar esse seu aliado aí, o Francisco Franco, né, general espanhol, a tomar o poder. E aí fica um questionamento, porque o Hitler quebrou o Tratado de Versalhes, né? O Hitler praticamente fez, né, ou seja, nesse momento, uma série de situações que ameaçavam o Tratado de Versalhes. Aumentou o exército, começou a produzir armas, ajudou a Espanha num golpe de Estado, faz um pacto, né, ou seja, com o Japão, né, ou seja, chamado anticominterno, ou seja, anticomunismo, né, de avançar para a Ásia, né, nesse momento, invade, né, ou seja, a Áustria e, né, ou seja, a Tchecoslováquia, né, em 38. Então tudo isso simbolizava a quebra do Tratado de Versalhes. O que chama a atenção, né, nesse momento é porque, como ele quebra o Tratado de Versalhes, por que a Inglaterra e a França, então, né, nesse momento, não deram um, né, ou seja, pito no Hitler, né? Por que não cortaram as asinhas dele, né, e do Partido Nazista? Justamente por dois fatores. Primeiro, porque nós vamos perceber esses países, por causa da Liga das Nações, adotando uma política de apaziguamento, por causa da economia, né, de ter a necessidade de se recuperar economicamente pós Primeira Guerra Mundial, né, não se envolver em nenhuma guerra para não retomar uma crise econômica ou aumentar a crise econômica. E a segunda, mais importante, é porque tanto a Inglaterra quanto a França tinham um inimigo em comum muito forte com a Alemanha nazista e até mesmo com os Estados Unidos, que eram os comunistas. Então, como Hitler cresce com um discurso de expansão, alegando combater o comunismo, combater os socialistas, a Inglaterra, né, nesse momento, vai deixando passar. Inclusive o Winston Churchill, né, líder britânico, é permissivo com isso, né? Então isso faz com que chame atenção. Só que isso vai mudar no ano de 39, porque olha só, quando Hitler invade a Tchecoslováquia, no dia 1º de setembro de 38, o Hitler alegou que esse território deveria ser devolvido à Alemanha. Sendo assim, acontece o que é conhecido como a Conferência de Munique. De um lado, Inglaterra e França, do outro, a Alemanha nazista e a Itália fascista. O que fica decidido nessa Conferência de Munique? Que a partir do ano de 38, certo, a Tchecoslováquia seria dominada pela Alemanha nazista, porém o Hitler se comprometeria nesse momento a não invadir mais nenhum país. Até aí tudo bem, um acordo diplomático entre essas duas nações. Só que o que acaba acontecendo é porque em agosto de 39, né, o Hitler faz um acordo, um pacto de não agressão com a União Soviética. E isso então chama a atenção da Inglaterra e da França, porque, como eu falei anteriormente, como Hitler tinha um discurso antissocialista, né, essa expansão, esse domínio era até então permissivo. Só que quando, né, o Hitler faz um acordo em 39 com a União Soviética, Pacto Molotov-Ribbentrop, que também é apelidado de Pacto de Não Agressão, chama atenção. O que o Hitler estava querendo fazer com um acordo, né, ou seja, nesse momento com a União Soviética? Não era o Hitler, né, ou seja, que dizia combater os socialistas, certo? Então, quando Hitler faz um acordo justamente com o grupo a qual ele mais perseguiu fora da Alemanha, que eram os socialistas, né, nesse momento, acaba então chamando a atenção da Inglaterra e da França, né? E a estratégia dele é criar, né, ou seja, falsos acordos para dar a falsa sensação à Inglaterra, à França e até mesmo à União Soviética de que, né, ou seja, o Hitler está apenas, né, ou seja, dominando territórios que não incomodavam nem a Inglaterra e a França e muito menos a União Soviética. Atentem a essa informação, porque eu vou voltar com vocês, né, ou seja, quando nós falarmos de Segunda Guerra Mundial, certo? E aí, então, no dia 1º de setembro de 1939, ou seja, exato um ano depois, né, da Conferência de Munique, o Hitler, então, invade a Polônia, certo? É o que a gente vai ver isso, né, ou seja, em Segunda Guerra Mundial. Só então para caracterizar para vocês, né, ou seja, as perseguições que o Hitler vai fazer dentro da Alemanha, né, então ele vai perseguir etnicamente ciganos e judeus por considerarem, né, ou seja, cidadãos sem pátrias, por serem nômades, né, na sua cultura, eram considerados pelo Hitler, né, ou seja, como grandes inimigos, né, então eram vítimas do nacionalismo, né, do nazismo, né, nesse momento. E aí a gente então tem, né, ou seja, que eu falei para vocês, outros grupos, mas, né, a mencionar também alguns outros grupos como homossexuais,
porque iam desacordar uma sociedade conservadora, e os testemunhos de Jeová, né? Os testemunhos de Jeová também foram perseguidos porque não se alistavam ao exército, né? É uma religião contra, né, a questão da guerra e do militarismo. Então a gente percebe, né, nesse momento que esses grupos são vítimas, e como eu falei para vocês, né, o que essas vítimas tinham de propriedades acabava consequentemente sendo tomado pelo Estado nazista. Primeiramente, o Hitler vai criar o que é chamado então dos guetos, né? Então áreas periféricas, aonde então, que nem vocês podem ver na última imagem abaixo, se erguia um muro, e adentro desse muro, sem saneamento básico, sem estrutura nenhuma, aqueles que eram considerados inimigos do nazismo eram remanejados para dentro dessa linha. Só poderiam sair quando fossem então para trabalhar, certo? E aí a gente percebe que os guetos vão começar a crescer, porque quando Hitler vai começar a invadir outros territórios, né, vai invadir a Tchecoslováquia, vai invadir a Áustria, vai invadir, né, a Polônia, nós vamos perceber, né, ou seja, que consequentemente ele também vai perseguir os inimigos do nazismo nesses países, então vai aumentar os guetos. É a partir então, né, de 1939 que é criado o que é conhecido como a Conferência de Nuremberg. É aí que então nascem os campos de concentração nazista, certo? E aí eu vou citar só um caso para fechar rapidinho com vocês de como que o Hitler ideologicamente conseguiu, né, ou seja, influenciar a população alemã a perseguir essas minorias, né, nesse momento. Em 1938, a comunidade judaica alertava ao mundo, né, dessa perseguição dos nazistas, mas, né, não se dava tanta notoriedade porque acreditava-se que isso era fake news, né? E aí então nós vamos perceber em 38, na França, né, o Ernest von Hatt, diplomata nazista, é assassinado por um judeu chamado Herschel Grisp. Quando esse judeu mata esse político nazista na França, o partido nazista trata de fazer disso uma campanha sensacionalista, né, de colocar nos jornais, né, ou seja, na mídia nazista, né, nesse momento da Alemanha, de que se os nazistas, a população alemã, não erradicassem os judeus, né, e as demais minorias, a raça ariana estaria extinta. Então, manipulando a mídia, manipulando a informação, ele faz, ou seja, desse incidente uma ferramenta favorável às ideias nazistas. E aí nós vamos perceber o que é conhecido como a Noite dos Cristais, né? Inflamados por um discurso de ódio, a população alemã e muitos membros do Partido Nazista começam a quebrar, a perseguir judeus, né, nesse momento. E esse incidente, nesse linchamento público, físico, né, e problemático, né, e muito triste, acabou ganhando então, né, o incidente chamado de A Noite dos Cristais, né? Então, né, a gente está elencando um pouquinho algumas coisas para vocês. Quando eu trabalhar então Segunda Guerra Mundial com vocês, eu vou falar também, ou seja, sobre os campos de concentração um pouquinho mais, e a gente então vai dar continuidade, certo? Pessoal, qualquer dúvida, entre em contato comigo, né? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas caso ocorra, estarei à disposição de vocês. Um forte abraço, a gente vai encerrando, né, ou seja, nossas aulas de período entre guerras por aqui, mas na parte presencial a gente volta então com nazismo, beleza? Um forte abraço e até a nossa